O Rei do Gado é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 17 de junho de 1996 a 14 de fevereiro de 1997. Substituindo O Fim do Mundo e sendo substituída por A Indomada, foi a 53ª novela das 8 exibida pela emissora, em 209 capítulos. Teve a autoria de Benedito Rui Barbosa, com colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, foi dirigida por Luiz Fernando Carvalho, Carlos Araújo, Emílio de Biasi e José Luiz Vilamarim. A direção geral e de núcleo foram de Luiz Fernando Carvalho. Contou com as participações de Antônio Fagundes, Patrícia Pilar, Raul Cortez, Glória Pires, Fábio Assunção, Silvia Pfeiffer, Carlos Vereza e Estênio Garcia. Nem o ódio entre duas famílias impediu o amor dos jovens Henrico e Giovanna, descendentes dos Mezenga e dos Berdinazzi, respectivamente. Os Mezenga e os Berdinazzi são vizinhos, e por causa de uma cerca no limite de suas propriedades, vivem uma guerra sem precedentes. As duas famílias proíbem o amor entre Henrico, filho de Antônio e Nena Mezenga, e Giovanna, filha de Giuseppe e Marieta Berdinazzi. Porém, mesmo com a proibição dos pais, os dois se casam e mesmo depois de casados não conseguem viver esse amor, e por isso fogem e têm um filho, batizado de Bruno Mezenga em homenagem ao tio morto na guerra, Bruno Berdinazzi, irmão de Giovanna. O filho de Henrico e Giovanna, Bruno Mezenga, cresce e se transforma num dos maiores criadores de gado do país, conhecido como o Rei do Gado. Ele sabe do ódio que separou as famílias de seus pais, e nunca conheceu os parentes de sua mãe, os avós e os tios Bruno, que morreu na guerra, e Giacomo Guilherme, que morreu pobre. Só sabe que o outro tio, Jeremias Berdinazzi, tornou-se um rico fazendeiro. Mas o velho Jeremias é um homem solitário que não reconhece os Mezenga como membros de sua família, e cujo único sonho é encontrar Marieta, a sobrinha que ele nunca conheceu, filha de seu irmão Giacomo Guilherme, e deixar para ela toda a sua fortuna. Bruno Mezenga, por sua vez, vive um casamento fracassado com Leia, uma esposa infiel que o trai com Ralph, um gigolô mau caráter. O casal tem 2 filhos, Lia, que apaixonou-se pelo peão Pirilampo, e Marcos, que vive um atribulado romance com Liliana, filha do senador Roberto Caxias. Mas as vidas de Bruno Mezenga e Jeremias Berdinazzi mudam completamente com a chegada de 2 mulheres, Marieta, que julga ser a sobrinha desaparecida de Jeremias, e Luana, uma boia fria de passado incerto, por quem Bruno se apaixona. Elenco: Antônio Fagundes, Bruno Berdinazzi Mezenga. Antônio Mezenga, primeira fase. Patrícia Pilar, Luana Berdinazzi / Marieta Berdinazzi. Raul Cortez, Jeremias Berdinazzi. Glória Pires, Rafaela Berdinazzi / Marieta Berdinazzi, falsa. Fábio Assunção, Marcos Mezenga / Marcos Rezende Bernardo Filho. Silvia Pfeiffer, Leia Mezenga. Lavínia Vlasak, Lia Mezenga. Carlos Vereza, senador Roberto Caxias. Mariana Lima, Liliana Caxias. Estênio Garcia, Zé do Araguaia. Bete Mendes, Donana. Guilherme Fontes, Otávio Rangel, Tavinho. Oscar Magrini, Ralph Tortelli. Jackson Antunes, Regino Pereira. Ana Beatriz Nogueira, Jacira Pereira. Almir Sáter Aparício, Pirilampo. Sérgio Reis, José Bento de Souza, Saracura. Valderez de Barros, Judite. Ana Rosa Maria Rosa Caxias. Arieta Correia Tiquita. Leila Lopes Suzane Maia. Luiz Parreiras Orestes Couto Maia. Yara Janralurdinha. Luciana Vendramini Marita. Rogério Marcico Olegário Rangel.
Jairo Matos, Dr. Fausto Tavares, Mara Carvalho, Prof. Bia, Maria Helena Peder Júlia, Paulo Coronato Dimas, Antônio Pompeu Dominguinhos, Cosme dos Santos Formiga, Hamilton Monteiro, Detetive Clóvis Rezende, Renato Master, Delegado Bordon, Chica Xavier, Madre Luzia, Carlos Takeshi Olavo, Ciria Coentro, Maria da Luz, Ilvanino Joana, mãe de Maria da Luz, Eidane de Souza Lupércio. Produção. Em O Rei do Gado, Benedito Rui Barbosa retorna às discussões sobre a reforma agrária, abordada anteriormente em sua outra telenovela, Meu Pedacinho de Chão, e a vida dos trabalhadores do movimento do Sem Terra, MST, pela luta da posse de terras. Paralelamente a estes temas e do romance da primeira fase de O Rei do Gado, Benedito Rui Barbosa retratou a época que viveu pessoalmente. Na juventude, o autor morou em fazendas e acompanhou o recebimento do café, aprendeu a selecionar os grãos, conferir o peso, ver a amostragem das impurezas e o tempo da broca, etapas que mostrou na telenovela. A primeira fase mostrou a decadência do ciclo do café e a inserção do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A segunda fase mostrou a modernização e a riqueza do interior paulista através de Ribeirão Preto. A capital São Paulo e a região do Araguaia também serviram de cenário para a trama. Na última cena da telenovela, sobe sobre milhares de pés de café, lavouras de soja, milho e cana-de-açúcar, um letreiro que diz: Deus, quando fez o mundo, não deu terra para ninguém, porque todos os que aqui nascem são seus filhos. Mas só merece a terra aquele que a faz produzir, para si e para os seus semelhantes. O melhor adubo da terra é o suor daqueles que trabalham nela. E a câmera volta em Bruno Mezenga e Jeremias Berdinazzi, em meio àquele imenso cafezal, como se os dois estivessem discutindo, e deixa a pergunta: vai começar tudo de novo? Foi construída uma cidade cenográfica nos estúdios Globo, onde ficava a sede da maior fazenda da trama, do personagem Bruno Mezenga, com 2 pavimentos de 600 m sobrescrito 2 de construção. A fazenda foi feita pelo cenógrafo Raul Travassos, sendo até então a maior casa feita por ele e idealizada para gravações externas e internas, e onde só as paredes eram cenográficas, mesmo assim ganharam revestimento de argamassa. O chão era de pedra e tijolo, as vigas de maçaranduba, o teto de pau do mato e eucalipto, e portas e janelas foram feitos com madeira de demolição. Fora dos estúdios Globo, foram utilizados pelo menos 5 pools de gravação: Amparo, Ribeirão Preto e Itapira no estado de São Paulo, Guaxupé em Minas Gerais e Aruanã em Goiás, por onde se espalhavam as fazendas usadas como locação. As paisagens bucólicas da região do Araguaia, onde ficava uma das fazendas do personagem Bruno Mezenga, era uma área formada por ecossistemas típicos do Pantanal, da floresta amazônica e do Cerrado, abrigando extensa diversidade de flora e fauna. As cenas da primeira fase se passavam durante a Segunda Guerra Mundial e a equipe da telenovela viajou à cidade de Craco, uma das regiões mais pobres da Itália. Com cerca de 300 figurantes, foram reconstituídas cenas de batalhas, sendo filmadas em película 16 mm, própria para cinema, e em preto e branco. Na Itália, também foram feitas algumas sequências na comuna italiana Guardia Perticara e no Monumento dos Pracinhas Brasileiros, na Toscana. O diretor Luiz Fernando Carvalho dirigiu sozinho toda a primeira fase. Só na segunda, passou a dividir o trabalho com Carlos Araújo, Emílio de Biasi e José Luiz Vilamarim. A telenovela contou com a fotografia de Walter Carvalho, para reforçar o estilo cinematográfico do diretor.
Para dar o tratamento da luz na primeira fase da novela, Luiz Fernando se inspirou na pintura da Itália, do final do século XIX até a Era Romântica. A intenção era captar a atmosfera dos imigrantes no Brasil do interior de São Paulo na década de 1940. Segundo o diretor, em vez da luz dilacerada, de cores fortes e altos contrastes de Renascer, 1993, quando estudou pintores baianos, em O Rei do Gado a luz criava uma atmosfera mais tênue, clara, sem muitos claros e escuros, afirmando no lançamento da telenovela que tinha que passar a impressão de que a luz tem cheiro, um perfume, não é ardida, não bate no rosto da pessoa, mas perfuma, como se estivesse em volta dela, e não sobre ela. A maquiagem para caracterizar os personagens que eram imigrantes trabalhadores da terra, queimados pelo sol e endurecidos pelo tempo, a equipe supervisionada por Isabel Arbizu fez um curso com Vianney, maquiadora de Hollywood, indicada ao Oscar 1993 na categoria de melhor maquiagem feita em Jack Nicholson no filme Rafa, 1992, dirigido por Danny DeVito. Para isso, fotos em close dos atores, com todas as medidas necessárias, foram enviadas à maquiadora que, em seguida, veio ao Brasil para treinar as profissionais da telenovela com o material que seria usado. Alguns atores como Letícia Spiller e Patrícia Pilar se submeteram a laboratórios, onde ensaiaram com a atriz e bailarina Gisela Rodrigues, professora e pesquisadora do Departamento de Artes Corporais da Unicamp, para comporem suas caboclas. No caso de Patrícia Pilar, ela passou 10 dias entre os cortadores de cana-de-açúcar para compor Luana. Leonardo Brício, Caco Ciocler, Manuel Bolsinhas e Marcelo Antony fizeram laboratórios para interpretarem Rapazes da Roça, sob coordenação do diretor Emílio de Biasi. Eles viajaram para a região de Amparo, em São Paulo, onde tiveram várias aulas com os colonos locais, aprendendo montaria e cavalgagem, bater em feijão e colheita do café, entre outras atividades. Durante a produção, foi prometido ao elenco um intervalo de pelo menos um mês entre as duas fases da telenovela. Antônio Fagundes, que fazia o avô na primeira e o neto na segunda da história, engordou para o primeiro personagem e esperava perder peso até a outra fase. Mas o intervalo foi de apenas 12 horas. Segundo o ator, os 7 capítulos da primeira fase levaram cerca de 3 meses para ficar prontos, tamanho o capricho e a dedicação da equipe. Estênio Garcia, Beth Mendes, Antônio Fagundes e Patrícia Pilar foram escalados para passar um tempo no Mato Grosso pesquisando a região, suas paisagens e os moradores locais. No estado, Estênio e Beth tinham a responsabilidade de representar o clima bucólico da vida rural brasileira. Em depoimento ao Memória Globo, o ator contou que, ao trabalhar sobre a foto de Zé das Águas, um habitante local no qual os passarinhos gostavam de pousar, ele pôde vislumbrar um personagem já realizado. A imagem havia sido um presente do poeta Manuel de Barros ao ator. O Rei do Gado marcou a estreia na TV Globo de Marcelo Antony, Caco Ciocler, Emílio Orciolo Neto e Lavínia Vlasak. Participaram da telenovela os senadores Eduardo Suplicy e Benedita da Silva, que atuaram no funeral do senador Caxias. O Rei do Gado estrearia imediatamente após o fim de Explode Coração, no início de maio de 1996. Porém, como a produção da novela estava atrasada, isso ocorreu apenas em 17 de junho de 1996. Cogitou-se aumentar a trama de Glória Pérez, mas a emissora tinha feito um acordo com a autora, e a liberaria para compromissos decorrentes do julgamento dos acusados pelo assassinato de sua filha, Daniela Pérez, em 1992.
O intervalo entre 6 de maio e 16 de junho de 1996 foi preenchido com a novela O Fim do Mundo, de Dias Gomes. A primeira fase de O Rei do Gado foi muito elogiada e entrou para a galeria das cenas antológicas da televisão brasileira, com enredo emocionante e produção de altíssima qualidade. Benedito definiu que num país que precisa abrir o olho para sua realidade, uma novela não pode ser alienante, deve informar o público, ser algo útil à sociedade. O Rei do Gado estreou 2 meses após a morte de 19 trabalhadores sem terra em Eldorado dos Carajás, no Pará, conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás. A reforma agrária e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST, foram abordados pela primeira vez numa telenovela. O tema teve grande repercussão na mídia e na sociedade em geral. O então presidente do MST, João Pedro Tadeu Tedili, disse na época que a novela ajudou a fazer as pessoas nos olharem de maneira diferente. Nos deu status de cidadãos. Para Fernando de Barros e Silva, da Folha de S. Paulo, O Rei do Gado engoliu o cinema nacional. Segundo o crítico Rogério Dasti, a novela é um épico dramático com participações especiais de primeira e belíssima fotografia. Por outro lado, entre os problemas destacaram-se as falhas técnicas, equívocos de roteiro, excesso de cenas arrastadas e clipes, mau aproveitamento de atores e interpretações inadequadas. Uma cena da telenovela causou polêmica no Senado. Na trama, o senador Caxias faz um discurso emocionado sobre o sem terra, e no plenário estão apenas 3 senadores, um cochilando, outro lendo jornal e o terceiro falando ao celular. No dia seguinte, o então senador Ney Suassuna subiu à tribuna do Senado para protestar contra o que classificou como distorção da realidade. Segundo ele, a cena induzia a população a acreditar que não havia senadores honestos no país. Em outubro de 2006, o presidente da Rede Bandeirantes, Johnny Saad, em entrevista à Folha de S. Paulo, declarou ter ouvido de países vizinhos problemas com as telenovelas brasileiras, seja em razão do excesso de tempero, seja de determinados vírus ideológicos. Questionado sobre estes vírus ideológicos, ele respondeu citando como exemplo a trama global, vários. Pega O Rei do Gado 1996/97. O que foi glamourizado? O que saiu do noticiário e entrou na dramaturgia? O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Lembra que o senador petista Eduardo Suplicy entrou na novela. Procure ver aonde foi a novela a mais de 30 países, entre eles Cuba e Argentina. Vi muito país dizer não quero. A TV aberta no mundo é muito conservadora. Só não é aqui no Brasil, onde você vê muito tema com o qual se incomoda por estar com seu filho na sala. Se é menina, então, fica mais grilado. Mas com menino também. O Rei do Gado foi satirizada pelo Caceta e Planeta, urgente. Com 3 títulos, O Rei Drogado, O Rei Cagado e O Rei do Galho, como o grupo fazia com todas as telenovelas do horário nobre da emissora. Na rádio Jovem Pan, o imitador Ciro Jatene não deixou barato, satirizou a novela com o título O Rei Tardado, chegando a lançar um CD com os capítulos da radionovela. Foi reprisada pela primeira vez no Vale a Pena Ver de Novo entre 15 de março a 13 de agosto de 1999, em 110 capítulos, substituindo 4x4 e sendo substituída pela sua mesma sucessora original A Indomada. Foi reprisada na íntegra pelo Viva de 09 de fevereiro a 28 de novembro de 2011, substituindo Por Amor e sendo substituída por Barriga de Aluguel, às 16h30.
Foi reprisada pela segunda vez no Vale a Pena Ver de Novo entre 12 de janeiro a 07 de agosto de 2015, em 150 capítulos, substituindo Cobras e Lagartos e sendo substituída por Caminho das Índias. Foi reprisada pela terceira vez no Vale a Pena Ver de Novo entre 07 de novembro de 2022 a 2 de junho de 2023, em 144 capítulos, substituindo A Favorita e sendo substituída por Mulheres Apaixonadas. A trama se tornou a primeira novela a ganhar 3 exibições na faixa. Originalmente, seria uma arma secreta da emissora para manter os índices dos jogos da Copa do Mundo FIFA de 2022, em especial nos dias onde a seleção brasileira entraria em campo. Porém, os bons números da reprise começaram a chegar próximo aos da telenovela das 9, Travessia, e com a ameaça de um possível vexame, o plano inicial foi cancelado e a novela deixou de ser exibida em dias de partidas do Brasil. No caso, 24 de novembro, Brasil x Sérvia, 2 de dezembro, Brasil x Camarões, 5 de dezembro, Brasil x Coreia do Sul, e 9 de dezembro, Argentina x Holanda. Também não foi exibida no dia 29 de dezembro em razão da exibição de um plantão da Globo, que repercutia o falecimento do jogador Pelé. A novela foi reclassificada pelo Ministério da Justiça em 22 de fevereiro de 2023. Em função das cenas com conteúdo violento, com drogas lícitas e conteúdo sexual, O Rei do Gado passou de não recomendada para menores de 10 anos para não recomendada para menores de 14 anos. Dessa forma, a trama de Benedito Rui Barbosa se tornou a segunda reprise do Vale a Pena Ver de Novo considerada imprópria para menores de 14 anos. A primeira a ter esse selo foi a reprise de A Favorita, 2008, de João Emanuel Carneiro, reclassificada pelo órgão em 2022. Em Portugal a novela estreou na SIC a 2 de setembro de 1996 com grande audiência. Argentina, África do Sul, Canadá, Chile, Cuba, Grécia, Nicarágua, Noruega, Paraguai, Peru, Polônia, Rússia e Uruguai foram alguns dos mais de 30 países que exibiram O Rei do Gado. Foi disponibilizada na íntegra na plataforma de streaming Globoplay em 29 de novembro de 2021, através do projeto Originalidade, que atualiza o formato original da produção da obra. O Rei do Gado estreou com média de 51 pontos e pico de audiência de 55 pontos, cerca de 7 milhões de telespectadores na Grande São Paulo. A média mensal foi de 52 pontos no Ibope, o equivalente a 4,2 milhões de telespectadores na Grande São Paulo, com cada ponto equivalente a cerca de 80 mil telespectadores. A audiência de O Rei do Gado não foi das melhores, quando comparada com o Ibope de antigos sucessos das 8 na TV Globo, como foram as audiências mensais de Renascer, de 58 a 63 pontos, e Fera Ferida, 58 pontos. O Rei do Gado, no entanto, teve a melhor performance entre as exibidas desde meados de 1994, superando os índices de O Dono do Mundo, 47 pontos, Explode Coração, entre 43 e 53 pontos, A Próxima Vítima, entre 45 e 53 pontos, e Pátria Minha, de 44 e 48 pontos. Durante os capítulos em que o personagem Ralph foi assassinado, a trama atingiu 57 pontos. Um outro índice do Ibope, o audiência domiciliar por programa, que é semanal, revela que O Rei do Gado atingiu seu pico entre 23 e 29 de setembro de 1996, quando Bruno Mezenga reapareceu, após sofrer acidente de avião no Araguaia.
Naquela semana, a telenovela teve média de audiência de 58 pontos. Em seu último capítulo, registrou 60 pontos. Na semana de 5 a 11 de agosto de 1996, na Grande Rio, a telenovela atingiu 48% de audiência, o que equivale a 189.000 domicílios. Na casa dos 25 pontos no Vale a Pena Ver de Novo, O Rei do Gado chegou a ter mais audiência que a então novela das 6 Força de um Desejo e a de sua antecessora, Pecado Capital. Em 13 de maio de 1999, O Rei do Gado registrou média de 30 pontos no Ibope, novamente com audiência maior do que Malhação.com, a quinta temporada da série, e da posterior novela das 6, Força de um Desejo. Reestreou com 14,1 pontos de média e 30,6% de share na Grande São Paulo, segundo dados consolidados do Cantar Ibope Media. Na mesma faixa horária, a Band ficou na vice-liderança com 5,8 pontos, o SBT foi terceiro colocado com 4,8 e a Record TV registrou o quarto lugar com 4,7 pontos. O número é 25% menor do alcançado pela antecessora Cobras e Lagartos, que cravou 18,4 pontos de média no primeiro capítulo de sua reprise em 28 de julho de 2014. Conseguiu seu primeiro recorde em 27 de março de 2015, com 19,9 pontos. Novo recorde foi registrado no dia 30, com 21,1 pontos. Um terceiro recorde foi registrado em 21 de julho, com 21,9 pontos. Ao longo da exibição, os índices da faixa vespertina se elevarão, chegando a se aproximar dos índices de Babilônia, exibida no horário nobre. O último capítulo alcançou média de 20,1 pontos, superando as audiências de Malhação Sonhos, Além do Tempo e até do Jornal Nacional. Esta segunda reprise terminou com uma média geral de 17,4 pontos, e foi a melhor audiência da faixa desde a primeira reprise de O Clone, em 2011. A terceira reprise estreou em 7 de novembro de 2022 com 15,9 pontos e 33,1% de participação na Grande São Paulo. Foram 1,8 pontos a mais que a estreia da segunda reprise, porém ficou atrás da estreia da sua antecessora A Favorita, que registrou 16,8 pontos. O quarto capítulo consolidou 16 pontos. Os índices oscilaram nessa média e depois pioraram até a abertura e início da transmissão dos jogos da Mundial FIFA de Futebol, em 20 de novembro. Em 18 de novembro, a novela havia conseguido apenas 13,6 pontos. O primeiro recorde foi atingido em 21 de novembro, uma segunda-feira, com 19,4 pontos, beneficiando-se pelos altos índices da Globo na transmissão do jogo entre a seleção dos Estados Unidos e a seleção do País de Gales, que precedeu a exibição da novela. No dia 28 atingiu novo recorde com 23,3 pontos, novamente impulsionada pela cobertura da Copa do Mundo, com o jogo entre a seleção de Portugal e a seleção do Uruguai. O índice superou até mesmo a novela das 7, Cara e Coragem, e se aproximou do índice de Travessia. Com o fim da Copa do Mundo, a novela passou a segurar médias na casa dos 16 e 18 pontos, chegando em alguns momentos nos 19 e 20 pontos, apresentando o melhor desempenho desde a segunda reprise de Laços de Família, em 2020. Entre os meses de novembro de 2022 e fevereiro de 2023, a novela já possuía uma parcial de 16,4 pontos.
tendo em 7 de fevereiro, marcado 21,1 pontos, sendo o melhor resultado desde 28/11. Em sua reta final, a novela passou a consolidar médias na casa dos 20 pontos, chegando a registrar 22,8 pontos em 30 de maio, superando por décimos a novela das 18 horas, Amor Perfeito. O último capítulo registrou 20,7 pontos, picos de 22,8 e share de 38,7%, sendo o melhor desfecho em 2 anos, fechando com a média geral de 17,3 pontos, se figurando como a terceira novela mais assistida da década de 2020 no Vale a Pena Ver de Novo. A trilha sonora da telenovela brasileira O Rei do Gado, de 1996 a 1997, é composta por 2 álbuns, O Rei do Gado e O Rei do Gado 2, ambos lançados em 1996, que tornarão-se os álbuns de trilha sonora de novelas de maior venda da história, ultrapassando a marca de 3 milhões de cópias vendidas. O sucesso da trilha sonora se deu muito por ela estar repleta de sucessos da década dos anos 90, tanto da MPB quanto da música sertaneja. O Rei do Gado, comumente chamado de O Rei do Gado 1, é o primeiro álbum da trilha sonora da homônima telenovela brasileira exibida entre 1996 e 1997 pela Rede Globo, que foi lançado em LP, cassete e CD pela Som Livre, em julho de 1996, no Brasil, e no mesmo ano, em CD, pela Mega Records em Portugal. O Rei do Gado traz na capa Patrícia Pilar como sua personagem Luana Berdinazzi, e teve 2.122.093 cópias vendidas, estabelecendo um recorde que permanece até hoje. O repertório traz alguns dos nomes mais importantes da música sertaneja, e que dominavam as rádios nos anos 1990, como Chitãozinho e Chororó, Roberta Miranda, Leandro e Leonardo, e Zezé de Camargo e Luciano. O álbum traz ainda a cantora de música country norte-americana Shania Twain, a artista que mais vendeu discos nos Estados Unidos naquela década. O álbum abre com o tema de abertura, a canção Rei do Gado, interpretada pela Orquestra da Terra. Esta é seguida por Coração Sertanejo, de Chitãozinho e Chororó, tema de Bruno Mezenga, interpretado por Antônio Fagundes. A faixa 3 é Admirável Gado Novo, composta e interpretada por Zé Ramalho, servindo de tema do Sem Terra. A canção italiana La Forza della Vita, na voz de Renato Russo, é tema do Senador Caxias, vivido por Carlos Vereza. Roberta Miranda interpreta o clássico de Roberto Carlos, Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo, tema da Léa Mezenga, vivida por Silvia Pfeiffer. Correnteza, na voz de Djavan, é tema de Luana Berdinazzi, a protagonista Boia Fria vivida por Patrícia Pilar. A instrumental Cidade Grande, interpretada pela banda Metrópole, serve de tema de locação da trama. À Primeira Vista, composta por Chico César e cantada por Daniela Mercury, é tema do casal Marcos Mezenga e Liliana Caxias, vividos pelo Fábio Assunção e Mariana Lima. Sem Medo de Ser Feliz, da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, serve de tema de Ralph Tortelli, interpretado por Oscar Magrini. Leandro e Leonardo integram a trilha com Doce Mistério, tema do casal Lia Mezenga e Pirilampo, personagens de Lavínia Vlasak e Almir Sater. Vaqueiro de Profissão, cantada por Jair Rodrigues, é tema de Zé do Araguaia, personagem de Estênio Garcia. A cantora canadense de country pop, Shania Twain, interpreta a canção The Woman in Me, Needs the Man You, tema de Suzane Maia, personagem vivida por Leila Lopes.
Orlando Moraes integra a trilha sonora com a canção O Que Vem a Ser Felicidade, que conta com a participação de Dominguinhos, e é tema de Rafaela Berdinazzi, vivida por Glória Pires. O Rei do Gado fecha CM a canção instrumental Caminhando Só, interpretada por Evarazan, que serve de tema de locação da telenovela. O Rei do Gado 2 é o segundo álbum da trilha sonora da homônima telenovela brasileira exibida entre 1996 e 1997 pela Rede Globo, que foi lançado em LP, cassete e CD pela Som Livre, em outubro de 1996, no Brasil, e em CD, pela Mega Records, em Portugal. O Rei do Gado 2 traz na capa Almir Sater e Sérgio Reis como a dupla Pirilampo e Saracura, e teve 937.186 cópias vendidas. O repertório é quase todo composto por canções de música sertaneja, sendo quase todas interpretadas pela dupla fictícia Pirilampo e Saracura. O álbum conta ainda as duplas de música sertaneja, que estavam em alta da década de 90, Christian e Ralph, em parceria com Agnaldo Raiol, e João Paulo e Daniel. O álbum abre com Cabecinha no Ombro, interpretada por Almir Sater e Sérgio Reis, tema da dupla Pirilampo e Saracura, vivida pelos artistas. Christian e Ralph cantam a composição de Vicente Celestino, Mia Gioconda, em parceria com Agnaldo Raiol, que serve de tema de Jeremias Berdinazzi, interpretado por Raul Cortez. A dupla João Paulo e Daniel interpreta Pirilume, tema de locação da novela. O grupo Orquestra da Terra interpreta No Fim do Asfalto, mais um tema de locação de O Rei do Gado. Cortando o Estradão, interpretada por Almir Sater e Sérgio Reis, também serve de tema de locação da novela. A canção Vagabundo, composição de Carreirinho, da dupla sertaneja Zé Carreiro e Carreirinho, é cantada por Almir Sater e Sérgio Reis, sendo outro tema de locação da novela. Dominguinhos integra a trilha sonora com Cia Mariquinha, mais um tema de locação da trama. Almir Sater e Sérgio Reis cantam Brasil Poeira, composição de Almir Sater e Renato Teixeira, que serve de tema de locação da trama. Almir Sater e Sérgio Reis também interpretam Boiadeiro Errante, composta por Ted de Vieira, e que também serve de tema de locação de O Rei do Gado. Travessia do Araguaia, tema de locação da novela, também é interpretada por Almir Sater e Sérgio Reis. A dupla também canta Você Vai Gostar, composição de Eupídio dos Santos, tema de locação da novela. Almir Sater e Sérgio Reis fecham o álbum cantando O Rei do Gado, composição de Ted de Vieira, que serve como tema de locação da novela. O Rei do Gado recebeu o certificado de honra ao mérito no San Francisco International Film Festival, concorrendo com 1.525 produções de 62 países, e também o prêmio APCA de Melhor Ator, Raul Cortez, Melhor Ator Coadjuvante, Leonardo Brício, Melhor Atriz Coadjuvante, Valderez de Barros, e Melhor Revelação Masculina, Caco Ciocler. A primeira fase da telenovela, considerada um dos grandes momentos da teledramaturgia brasileira, e cujos 7 capítulos mostravam a decadência do ciclo do café e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, foi transformada pela divisão internacional da TV Globo na minissérie Giovanna e Enrico, tendo como protagonistas Letícia Spiller e Leonardo Brício. A obra foi selecionada como os concursos no Festival Banff, do Canadá, entre 720 produções de 38 países. Prêmio APCA. 1 Melhor Ator, Raul Cortez. 2 Melhor Atriz Coadjuvante, Valderez de Barros. 3 Melhor Ator Coadjuvante, Leonardo Brício. 4 Revelação Masculina, Caco Ciocler. Troféu Imprensa. 1 Melhor Novela,
2 Melhor ator, Raul Cortez. Melhores do ano, Troféu Domingão. 1 Melhor ator, Antônio Fagundes. 2 Melhor atriz, Eva Vilma. 3 Ator Revelação, Marcelo Anthony. 4 Atriz Revelação, Lavínia Vlasak. Prêmio Contigo. De TV. 1 Melhor Novela. 2 Melhor Atriz, Patrícia Pilar. 3 Melhor Ator, Raul Cortez. 4 Melhor Ator Coadjuvante, Estênio Garcia. 5 Melhor Vilã, Glória Pires. 6 Melhor Vilão, Oscar Magrini. 7 Melhor Atriz Revelação, Lavínia Vlasak. 8 Melhor Ator Revelação, Marcelo Anthony. 9 Melhor Abertura, Hans Donner. 10 Melhor Atriz Infantil, Pedro Gabriel. 11 Melhor Par Romântico, Letícia Spiller e Leonardo Brício. 12 Melhor Cenografia, Mônica Welker e Raul Travassos.